Viva Voz, com Vera Magalhães. Boa tarde, Vera. Todo mundo que nos ouve, nos assiste, inclusive eu que me ouço também no retorno. Boa tarde, Vera. Vamos ver se melhora o áudio para você. A gente vai tentar tirar o seu retorno. Agora saiu, agora sim. Eu acho que sim. Vera Magalhães, vamos falar do seguinte: julgamento que está em andamento do senador Sérgio Moro deve ser retomado nesta quarta-feira. E ontem, depois da fala do desembargador Falavinha, que é o relator do processo, muita gente ficou se perguntando se de fato haverá cassação nessa esfera, né? Porque quando começou esse julgamento, era quase dado como certo que isso ia acontecer. Mas, de alguma forma, esse voto e essa fala do desembargador foi algo surpreendente no sentido de negar as argumentações da acusação, né, Vera? Como que fica essa situação agora? É isso, foi um voto longo, bastante prolixo até, eu diria mais do que longo. Ele se deteve ali sobre cada um dos gastos, chegou a perguntar se queriam que ele lesse uma soma que ele fez das notas fiscais da pré-campanha do senador Sérgio Moro. Deu lá uma indicação de que concorda de que ele é alvo de uma revanche política por ter comandado a Lava Jato, porque ele disse que não era possível esperar que alguém que fez o que o Moro fez não fosse haver lá na frente algum tipo de retaliação, etc. E acabou por absolvê-lo, né, por considerá-lo um inocente da imputação de abuso de poder político, abuso de poder econômico. Disse que não daria para somar os gastos da pré-campanha para a presidência com os da campanha efetivamente para senador, e afirmou que uma das demonstrações de que ele não teria sido beneficiado indevidamente teria sido o fato de que a eleição para o Senado foi bastante parelha entre ele, o ex-deputado Paulo Martins e o ex-senador Álvaro Dias, o que me parece bastante estranho, porque o resultado da eleição não necessariamente quer dizer algo em relação aos gastos que foram feitos, não tem essa relação direta, mas esse foi o voto dele. E aí, logo depois, a sessão foi paralisada. Não houve um pedido de vista, como era uma das possibilidades. Só se encerrou para reiniciar na quarta-feira. E aí, sim, a gente tem uma dúvida. Se vai de uma vez o julgamento, estão reservadas 3 sessões para esse julgamento, ou se vai haver algum pedido de vista para tentar rearticular os votos. Porque, como você bem disse, Cássia, havia uma expectativa de que a situação dele estava complicada, mas o voto do relator era justamente aquele mais envolto em mistério. Com ele se definindo para um voto pró-Moro, os demais votos considerados incertos começaram a ser considerados também votos em potencial no ex-juiz e hoje senador, né? Um deles é o do presidente do TRE do Paraná, Sigurd Roberto Benston. Ele tem uma dúvida se ele vai votar, ele não precisa fazê-lo, ele votaria só em caso de desempate, mas há quem acha, inclusive entre os advogados, que ele votará de qualquer maneira pela relevância política desse caso. E caso ele vote, é considerado um voto pró-Moro. Como pelas contas gerais ele só precisaria de mais um voto de um colegiado de 7, porque 3 ele já teria garantidos, aí sim passou a ser ali mais provável a absolvição dele no TRE do Paraná do que a sua condenação. Sempre cabe um recurso, os advogados do PT e do PL podem recorrer ao TSE e não tem sido incomum TSE reformar completamente decisões da Justiça Eleitoral de primeiro grau. Aconteceu, por exemplo, num caso muito próximo ao do Moro, que foi o do ex-procurador da Lava Jato e ex-deputado Deltan Dallagnol. Então, tem toda essa incerteza aí a respeito do caso, mas o voto do relator deu uma desanuviada na situação do senador. E agora, Vera, resta lembrar também, além de tudo isso que você disse, que essa discussão não se encerra nessa esfera. Ainda tem o TSE, né? É isso. E lá a coisa é mais complicada, né, Cássia? Se for pegar
o pressuposto ali, o precedente do Deltan, aí o placar seria desfavorável ao Moro. E eles têm reformado, como eu disse, decisões de TREs. Então, não seria um caso único do Moro a ser absolvido no TRE e ser condenado, eventualmente, no TSE. Tudo bem que o outro é o do Deltan. Então, eles sempre poderão dizer que aqueles expoentes da Lava Jato estão sendo, de alguma maneira, perseguidos pela Corte de Justiça Superior. Mas aí é um outro jogo totalmente diferente, teria que ser refeita a conta de placares para cá e para lá, mas deixa de haver, por exemplo, uma certa proximidade que o Moro tem com magistrados do Paraná. Alguns que integram o TRE são juízes de carreira, portanto atuaram, se não com ele, né, na Justiça Federal, porque podem ser juízes estaduais, mas sempre tem ali, a gente sabe, entre magistrados um certo corporativismo. Então, o terreno doméstico ali, o jogo em casa, agora parece mais favorável ao senador do que a situação, o placar lá no TSE. Vera Magalhães, muito obrigada pela análise. A gente volta a acompanhar a partir de amanhã esse julgamento. Sentença nessa esfera deve sair na semana que vem, depois vai para o TSE. Vera volta mais tarde à nossa programação. Logo mais tem mais Viva Voz dentro do Ponto Final. Até mais tarde, Vera. É isso, até mais tarde. Hoje a gente deve entrevistar, eu e a Carol Moran, a ministra Marina Silva, para falar sobre o resultado aí da emissão de títulos verdes e como isso vai converter para o Fundo Verde. Então, eu convido todo mundo a assistir mais tarde. Bacana, imperdível. Ministra Marina Silva, logo mais com a Vera e com a Carol.